momento chamado de Pessa, é a Páscoa do povo judeu. Jesus reúne-se com os discípulos, serve a última ceia. E a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 14, que depois que Jesus serviu a ceia, Judas levantou-se da mesa, no intuito de traí-lo. Jesus sabia que iria passar por uma madrugada de interrogatório, sabia que iria sofrer na casa do sacerdote, da casa do sumo sacerdote, mas mesmo assim, antes de se levantar da mesa e ir para o monte orar, a Bíblia diz que Jesus cantou um hino. Isso mesmo, Jesus cantou um hino. Quando ele sai dali da mesa da ceia, ele vai para o Getsêmani com os discípulos. A Bíblia diz que foram apenas Pedro, Tiago e João. O capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Lucas diz que quando Jesus chegou no monte, ele olhou para os discípulos e disse-lhes no versículo 40: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 20 a 30 metros, e pondo-se de joelhos, orava. A oração de Jesus, no versículo 42 de 23 de Lucas, diz que ele orava assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus está orando ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aqui implica alguma coisa a respeito da cultura dos dias de Jesus. Quando alguém era condenado à cruz, a família do condenado passava pela vergonha do vitupério. A casa da família do condenado à cruz era queimada a fogo. A partir de então, o pai do condenado seria exposto à vergonha mais intensa dentro da sociedade. E Jesus aqui está como um homem, e quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, ele está dizendo ao Pai: eu não quero que você passe pela vergonha, todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Naquele instante apareceu um anjo do céu que ele confortava. E enquanto o anjo confortou Jesus, logo depois ele começa a entrar em agonia. O versículo 44 diz que ele orava tão intensamente que o seu suor começou a se tornar em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Jesus começa a passar por aquele fenômeno chamado de hematidrose. Isso mesmo, hematidrose. A hematidrose só acontece em questões excepcionais. Não acontece com qualquer momento, com qualquer indivíduo. Diz que na história apenas 3 pessoas sofreram de hematidrose. Uma foi Jesus, outra foi uma freira na Idade Média, e outra pessoa foi uma garota no período da Segunda Guerra Mundial. Na história não registra outras pessoas que sofreram de hematidrose. E a pessoa, para sofrer de hematidrose, quando as glândulas sudoríparas são rompidas, para que o seu suor fique pigmentado com sangue, é preciso uma questão excepcional, provocado por uma fraqueza física, acompanhado de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, um profundo medo, um terror. E a verdade é que Jesus, ele estava levando a angústia por causa dos nossos pecados. Quando ele sua sangue, aquilo significa dizer que Jesus estava passando por um momento mais difícil da sua história. Depois Jesus se levanta
E ele vai até os discípulos que estavam distantes dele cerca de 20 a 30 metros. E ele encontrou os discípulos dormindo. E ele perguntou: não podeis velar comigo sequer uma hora? Por que os discípulos estavam dormindo, pastor? Por causa do mundo espiritual. Eu creio que isso já aconteceu com você alguma vez. Você dobrou seus joelhos para orar, e o diabo efetuou a operação céu de bronze. E parece que existe uma dificuldade de você se conectar com o trono. E muitas vezes você se pegou dormindo nos joelhos. O mundo espiritual estava em atividade. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Porque logo depois da oração de Jesus, aparece Judas com a guarda sacerdotal para prendê-lo. Era noite. Judas teve que beijar Jesus, porque os discípulos eram parecidos com ele. Quando Judas beija Jesus, os soldados, que era a guarda do templo, o prende. O versículo de número 52 do capítulo 22 de Lucas diz: e disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saíste com espadas e porretes como para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Quando Jesus sai aqui do Getsemane, ele é levado para a presença do sacerdote. Depois da presença do sacerdote, ele é levado à presença do sumo sacerdote. E João acompanhou os soldados que levaram Jesus. Pedro de longe também acompanhava. A madrugada foi intensa. Os servos do sumo sacerdote constantemente o esbofeteavam, batia em seu rosto. Pedro, que havia ido nas escondidas até ao local onde Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote, o capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João diz que João era amigo do sumo sacerdote e pediu a porteira para abrir a porta para que João entrasse para o pátio da casa. Era uma noite fria. Pedro se aquentava no lume da fogueira. De repente, o versículo de número 17 do capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João diz que a porteira olhou para Pedro e perguntou para ele: não és tu um dos discípulos deste homem? E respondeu Pedro e disse: não sou. Versículo 25 do capítulo 18 do Evangelho de João: e Simão Pedro estava ali e aquentava-se, e disseram-lhe, pois, não és tu um dos seus discípulos? E ele negou pela segunda vez e disse: não sou. Versículo de número 26 e 27: e um dos servos do sumo sacerdote, perante aquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? Pedro negou terceira vez, e logo o galo cantou. Pastor, por que o galo cantou quando Pedro negou pela terceira vez? O galo aqui não significa apenas a ave que canta. Aqui significa pelo menos duas coisas. Primeiro, era o momento da troca da guarda romana. Os soldados que passaram a noite iriam para o descanso e outros assumiriam o posto. Segundo, era o momento em que os sacerdotes iam remover a cinza do altar do holocausto do templo, colocar nova lenha para ser queimado um novo holocausto. Ou seja, a crucificação estava começando. Quando amanhece o dia, pegaram Jesus e levaram-no à autoridade chamada Pilatos. Pilatos olha para Jesus, descobre que ele havia nascido na jurisdição de Herodes, e Pilatos pede aos seus soldados que levem Jesus à presença de Herodes.
O capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu Lucas, está escrito no versículos 11, 12, 13 e 14, que quando Herodes recebeu Jesus, juntamente com seus soldados, o desprezou, escarneceram de Jesus, vestiram-o com uma roupa resplandecente. E sabe o que Herodes fez? Pegou Jesus e enviou de volta a Pilatos. Por que Pilatos envia Jesus a Herodes e Herodes torna a enviá-lo a Pilatos? Porque eles dois estavam brigados politicamente. E a Bíblia quem diz isso, versículo de número 12, de 23 de Lucas: e no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizades um com o outro. Quando Pilatos recebe Jesus de volta, a Bíblia diz que Pilatos ordenou que o flagelasse. O flagelo era algo insuportável. E a verdade é que depois do flagelo, a autoridade por nome Pilatos era para soltar Jesus. Eu creio que a maioria dos que estão aqui já viram aquele filme de Mel Gibson chamado de A Paixão de Cristo. No meu ponto de vista de investigador desse assunto, ninguém relatou tão apropriadamente a crucificação de Jesus e o seu flagelo como este filme A Paixão de Cristo. E se os senhores não conhecem esse filme, por favor assista. Inclusive, procure no YouTube o ator principal chamado de Jim Caviezel, que por conta do filme que protagonizou, ele acabou se convertendo e o seu testemunho é extraordinário. É impossível você não chorar com o testemunho desse indivíduo, que diz ele, que sofreu retaliações depois do filme. Inclusive, depois do filme, Hollywood nunca mais o convidou para fazer um grande papel. O flagelo era insuportável. O prisioneiro, o condenado, apanhava nas costas, na frente, até mesmo na sola dos pés. Os soldados mais fortes empunhavam azorragues com bolinhas de chumbo ou ossos de carneiro em tiras múltiplas e batia com tanta violência no condenado que perfurava o tecido humano e grudava até mesmo nos ossos e nas costelas do condenado. Jesus passou por tudo isto. Depois do flagelo, pegaram Jesus e apresentaram a Pilatos. Pilatos tinha autoridade para soltar Jesus. A Bíblia diz que era Páscoa, e por ocasião da Páscoa devia se soltar um prisioneiro. Vale lembrar que isso aqui não é um princípio bíblico, isso aqui é um costume que os judeus criaram de soltar alguém por ocasião da Páscoa. O capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João, versículo de número 39. Olha o que Pilatos diz para o povo: mas vós tende por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos era para ordenar a soltura de Cristo, mas ele vai perguntar aos judeus o que os judeus gostariam que ele fizesse. Os judeus responderam: nós não queremos que você solte Jesus, nós queremos que você solte Barrabás. Barrabás era um terrorista, um inimigo público, um inimigo do Estado, um indivíduo que havia causado problemas graves para as autoridades daquela época. Mas mesmo assim, o povo disse: nós queremos que você solte a Barrabás. E lógico, dentro do ponto de vista lógico, se eles pediram que soltasse a Barrabás, logo Pilatos devia trancafiar Jesus ou prendê-lo. Só que Pilatos pergunta: e o que eu faço com Cristo? A multidão respondeu: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, que morava na Fortaleza Antônia com a sua esposa Cláudia, perguntou isso estando na parte superior da sua casa.
A multidão estava no pátio gritando: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos desce as escadas, vai até o pátio da casa, entrega Jesus no meio da multidão. Dali a multidão assumiu, pois agora Jesus é conduzido até o Gólgota. Da casa de Pilatos até o Gólgota era 1 hora o indivíduo levando a cruz nas suas costas. A verdade é que não era uma cruz, senhores, e por favor, isso aqui é bom que vocês entendam. Não era a cruz inteira, era o patíbulo. O patíbulo da cruz é a parte horizontal, onde se coloca as mãos. O estirpe da cruz, a parte vertical, ficava no monte. E por que não era a cruz inteira, pastor Denilson? Porque ninguém suportava o peso do estirpe e do patíbulo. Porque a cruz inteira pesava aproximadamente 140 quilos. Somente o patíbulo pesava em torno de 60 quilos. O indivíduo não tinha como levar em suas costas, e ele pega o patíbulo e ele vai caminhando em direção ao Gólgota. A multidão fez um corredor móvel até chegar no Monte Caveira. Enquanto ele caminhava, o povo chutava, esbofeteava-o, cuspia ali. Ele estava muito fraco, apático. Ele estava com fome, com sede. A Bíblia diz que ele caiu algumas vezes. Teve um momento que ele caiu, que viram que ele tinha dificuldade de se levantar, e pegaram um homem por nome Simão de Cirene, ou Simão Cirineu, e constrangeram a levar a cruz. Isso aqui vale a sua vida, porque quando a gente não suporta levar a cruz, que está tão pesada, por favor, não desista, porque sempre aparece um Simão Cirineu para nos ajudar. Sempre o Espírito Santo está presente para nos dar uma mãozinha. Ele vai caminhando mesmo assim. Quando chega no monte, deitaram Jesus no estirpe que estava no chão, pegaram o patíbulo e prenderam no estirpe. E agora os pregos de 8 polegadas são pregados nas mãos de Jesus e nos seus pés. E depois que o prega na cruz, o levanta. E Jesus está no alto do madeiro. A multidão está ali em volta da cruz. É um pensamento meu, por favor, compreenda. Imagine Marta e Maria, uma segura na mão direita, outra na mão esquerda, e olhava para Lázaro e dizia assim: Lázaro, faça alguma coisa por ele, ele ressuscitou você no 4º dia. Imagine a filha de Jairo, que olhava para ele e dizia: pai, você é uma autoridade, você é um fariseu, ele me ressuscitou, faça alguma coisa. Mas ninguém tinha como livrá-lo daquela cruz. A situação dele era tão deplorável, que ele estava precisando fazer uma oração por aqueles que estavam escarnecendo dele. E ele estava um pouco pendido para frente. Seu oxigênio estava sem, seu cérebro estava sem oxigênio, e ele precisava inspirar, encher o pulmão de ar, raciocinar, para ele poder fazer uma oração por nós. E como ele estava pendido para frente, ele pega pelos pregos, os pregos, e ele levanta o seu corpo, enche o seu pulmão de ar, oxigena o cérebro, e ele faz uma oração dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.